Em um mundo onde a ilusão se disfarça de realidade e as sombras da mentira obscurecem o discernimento, existe uma força imutável, inabalável. Uma força que poucos ousam encarar em sua totalidade, pois sua natureza é tão implacável quanto a própria existência. Não se trata de uma força mística ou de uma energia oculta, mas de algo muito mais visceral: a verdade. Mahatma Gandhi, um homem de aparente simplicidade, mas de uma profundidade abissal, dedicou sua vida a desvendar e a viver por essa força. Ele não via a verdade como um mero conceito filosófico, mas como uma entidade viva, pulsante, capaz de desmantelar impérios e de libertar mentes. Mas qual é, de fato, o poder sombrio, ou melhor, o poder bruto e desafiador, que reside na verdade? Como ela se manifesta quando confronta as maiores falsidades e os mais profundos enganos da humanidade? Prepare-se para mergulhar nos recônditos da filosofia de Gandhi, onde a verdade não é apenas um ideal, mas uma arma silenciosa que pode expor a escuridão mais profunda e, ao mesmo tempo, iluminar o caminho para a liberdade. No cerne da filosofia de Gandhi, não encontramos a pólvora ou o aço, mas uma arma infinitamente mais potente: o Satyagraha. Uma palavra que ressoa como um eco de poder ancestral, significando literalmente apego à verdade ou força da verdade. Mas não se engane, não era um apelo à passividade ingênua, e sim a uma resistência ativa, forjada na mais pura sinceridade. Para Gandhi, a verdade não era apenas um ideal a ser defendido, mas uma força motriz que podia desmascarar a opressão e dissolver a injustiça sem disparar um único tiro. Imagine a audácia: confrontar um império com nada além da integridade inabalável e da revelação crua dos fatos. O Satyagraha exigia uma coragem que superava o medo da dor física, uma resiliência psíquica que se recusava a ser quebrada pelas sombras do poder. Era a crença de que, se a verdade fosse sustentada com pureza de intenção e sacrifício pessoal, ela, por si só, teria o poder de transformar até os corações mais endurecidos, forçando-os a encarar a feiura de suas próprias ações. Não é uma batalha de forças, mas uma guerra de consciências, onde a verdade, por sua própria luz, acaba por expor a escuridão. A verdade, em sua forma mais pura, não é apenas um guia, mas um espelho impiedoso. Ela tem a capacidade inquietante de refletir não apenas as glórias, mas também as mais profundas sombras da alma humana e das estruturas sociais. Gandhi compreendeu que a maior resistência à verdade não vem de sua complexidade, mas de sua brutal simplicidade. Ela nos força a encarar o que preferimos esconder. Pense nos segredos ocultos da corrupção, nas injustiças disfarçadas de lei, nas hipocrisias veladas pela conveniência. A verdade, quando pronunciada em voz alta e sustentada com convicção, age como um foco de luz penetrante que desvela na escuridão. Ela expõe as mentiras confortáveis, as ilusões coletivas e a cumplicidade silenciosa que permite que o mal prospere. É um processo doloroso, muitas vezes brutal. Aquele que ousa viver e falar a verdade se torna inevitavelmente um alvo, pois nada ameaça mais o poder baseado na mentira do que a revelação inegável dos fatos. A verdade não pede permissão para existir. Ela simplesmente é, e sua mera presença pode desintegrar castelos construídos sobre areia. É nesse confronto direto com a escuridão que o verdadeiro poder da filosofia de Gandhi se revela. A capacidade de limpar o terreno, não pela destruição violenta, mas pela força purificadora da transparência. A busca pela verdade, segundo Gandhi, não era um mero exercício intelectual. Era uma jornada de autotransformação radical. Para ele, a verdade externa não podia ser plenamente alcançada sem uma profunda purificação interior.
Isso significava despir-se de preconceitos, de desejos egoístas e das ilusões que construímos para nos proteger. Era um caminho que exigia sacrifício. Sacrifício da própria reputação, do conforto pessoal e, muitas vezes, da própria segurança física. Gandhi e seus seguidores enfrentaram prisões, espancamentos e a ameaça constante da violência. Tudo em nome de uma convicção inabalável na força da verdade. Esse ato de entregar-se à verdade, de estar disposto a pagar o preço mais alto por ela, era o que conferia ao Satyagraha seu poder avassalador. A dor e o sofrimento não eram vistos como um fim em si, mas como um cadinho onde a alma era forjada, eliminando impurezas e revelando a verdadeira essência. Através dessa disciplina férrea e dessa entrega sacrificial, o indivíduo se tornava um canal mais puro para a verdade, e sua voz uma ressonância mais potente. É nessa alquimia sombria da alma que a verdade se revela como uma força que primeiro nos quebra, para depois nos reconstruir de forma indestrutível. Exibindo o legado de Gandhi, embora luminoso em sua essência, não está imune às sombras da interpretação e às distorções do tempo. A verdade, em sua pureza radical, é uma força tão poderosa que, uma vez libertada, pode ser perigosamente mal compreendida ou intencionalmente deturpada. Após a era de Gandhi, vimos a ascensão de novas formas de falsidade, disfarçadas sob o manto da verdade particular de cada um. Quantas ideologias surgiram, proclamando-se guardiãs da verdade absoluta, enquanto em seu cerne residia a tirania do dogma e a cegueira da intolerância. A verdade de Gandhi era um caminho para a unidade e a libertação, mas em mãos erradas, o zelo pela sua verdade pode se transformar em um martelo para esmagar a diferença, em uma justificativa para a opressão. É um paradoxo sombrio. A força que visava libertar pode, paradoxalmente, ser pervertida para aprisionar. A verdade exige um discernimento constante, uma vigilância implacável contra aqueles que buscam monopolizá-la ou transformá-la em uma ferramenta de controle. O verdadeiro desafio, talvez, não esteja apenas em encontrar a verdade, mas em protegê-la das garras de quem a quer para si, usando-a para velar suas próprias escuridões. Nesse cenário, o poder da verdade se torna um campo de batalha onde a iluminação e a manipulação lutam por supremacia. No turbilhão do século XXI, onde a informação se confunde com a desinformação e a realidade parece cada vez mais maleável, a filosofia da verdade de Gandhi ressoa com uma urgência quase profética. Se o mundo de hoje se vê às voltas com teorias conspiratórias, narrativas fabricadas e a polarização extrema, é porque a busca pela verdade em sua forma mais crua e implacável se tornou mais rara e mais necessária do que nunca. O legado de Gandhi nos convoca a uma vigilância constante, a questionar o que nos é apresentado, a ir além das superfícies e a buscar a autenticidade, mesmo que ela se revele desconfortável. Seu exemplo nos lembra que a verdadeira força não reside na manipulação ou na mentira, mas na coragem de encarar os fatos, de viver com integridade e de resistir pacificamente àquilo que ofusca a realidade. Em um canal que se propõe a mergulhar nas sombras da existência para desvendar seus mistérios, a verdade de Gandhi é uma bússola. Ela nos mostra que, mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da verdade, quando buscada e sustentada, tem o poder inegável de transcender o caos, de curar as feridas e de pavimentar o caminho para uma compreensão mais profunda. É uma filosofia viva, um desafio constante para cada um de nós. E você? Qual é a sua verdade inegociável? Quais ilusões você está disposto a desmascarar?
Compartilhe nos comentários abaixo o que a filosofia de Gandhi sobre a verdade significa para você e como ela pode se aplicar aos desafios do nosso tempo. Se este mergulho profundo ressoou com você, inscreva-se no canal para mais reflexões que ousam ir além do óbvio. Ative o sino e junte-se à nossa comunidade na busca pelas verdades que moldam o nosso mundo. A desobediência civil como expressão da verdade. Para Gandhi, a verdade não era apenas um ideal a ser buscado individualmente, mas também um princípio ativo para a transformação social. A desobediência civil não violenta, Satyagraha, foi a manifestação mais poderosa dessa crença. Longe de ser uma forma de anarquia, era um método profundamente disciplinado e moral, onde a resistência à injustiça era feita sem ódio ou agressão física. A desobediência era um ato de amor e convicção, buscando despertar a consciência do opressor e convidá-lo a reconhecer a verdade da situação. Ao aceitar o sofrimento sem retaliar, os satyagrahis demonstravam a força da sua convicção e a fragilidade da opressão baseada na força bruta. A verdade, assim, revelava-se não apenas no que era dito, mas no que era vivido e suportado em nome da justiça. O legado da verdade de Gandhi no mundo contemporâneo. O poder da verdade de Gandhi transcendeu as fronteiras da Índia e as lutas por independência, reverberando como um eco atemporal nos anais da história. Sua filosofia de Satyagraha inspirou movimentos por direitos civis em todo o mundo, de Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos a Nelson Mandela na África do Sul. Em um mundo cada vez mais complexo e polarizado, onde a verdade é frequentemente manipulada e distorcida, o legado de Gandhi nos lembra da importância de buscar a autenticidade, de agir com integridade e de resistir à injustiça com compaixão e coragem. A verdade para Gandhi não era um conceito abstrato, mas uma força viva e transformadora, capaz de mover montanhas e de libertar não apenas os oprimidos, mas também os opressores. Seu convite à filosofia viva da verdade permanece um chamado urgente à consciência de cada indivíduo e da sociedade como um todo. O papel profundo do autossacrifício na realização da verdade integral. Para Mahatma Gandhi, a jornada em direção à verdade não era uma mera exploração intelectual ou um exercício de retórica. Era um compromisso existencial que exigia a mais profunda entrega pessoal, frequentemente culminando no autossacrifício. Ele via o sofrimento voluntário, suportado em nome da justiça e da retidão, não como um fim em si, mas como um meio poderoso para a purificação da alma e um catalisador para a transformação social. Longe de qualquer vestígio de masoquismo, esse autossacrifício era uma ferramenta estratégica e moralmente carregada dentro do seu conceito de Satyagraha. A lógica de Gandhi era clara. Ao se recusar a retaliar a violência ou a injustiça com a mesma moeda, e em vez disso, aceitar as consequências físicas e emocionais da desobediência não violenta, prisões, agressões, privações, o Satyagrahi demonstrava uma convicção inabalável e uma disposição genuína de pagar o preço pela sua crença. Essa aceitação do sofrimento voluntário não era um sinal de fraqueza, mas de uma força moral suprema. Ela tinha o poder de expor a brutalidade e a irracionalidade do opressor, desarmando-o não pela força física, mas pela força da verdade e do amor. O autossacrifício atuava em dois níveis cruciais. Internamente, para o indivíduo, era um processo de purificação. A superação do medo, da raiva e do desejo de vingança através do sofrimento consciente elevava o espírito e fortalecia a determinação moral. Externamente, essa abnegação tinha um impacto profundo no coração e na mente do opressor e dos observadores. Ao testemunhar o sofrimento pacífico e resoluto, a consciência adormecida era despertada. Era um convite silencioso, porém eloquente, para que o opressor reconhecesse a verdade da injustiça que estava impondo.
A verdade, assim, era não apenas proclamada, mas vivida, encarnada e fortalecida através da purificação que advinha do sofrimento voluntário, tornando-se uma força irresistível de mudança. A concepção gandhiana de verdade estava intrinsecamente ligada à sua aspiração por uma ordem social ideal, que ele poeticamente denominou Ram Rajya. Embora a expressão Ram Rajya remeta a um conceito do folclore hindu sobre um reino governado por justiça e retidão, Gandhi ressaltava que sua visão não era uma teocracia ou um retorno a um passado mítico. Em vez disso, era uma metáfora para uma sociedade onde os princípios universais da verdade, Satya, da não-violência, Ahimsa, da igualdade, da justiça social e do autogoverno, Swaraj, floresceriam plenamente. Em um Ram Rajya gandhiano, a dignidade intrínseca de cada ser humano seria respeitada acima de tudo. Seria uma sociedade onde a exploração e a opressão não teriam lugar. Economicamente, ele imaginava comunidades autossuficientes e cooperativas, onde a riqueza não se concentraria nas mãos de poucos, mas seria distribuída de forma equitativa para atender às necessidades de todos. O poder político seria radicalmente descentralizado, permitindo que as decisões fossem tomadas nas esferas mais locais, onde a voz do povo pudesse ser ouvida e onde a verdade pudesse prevalecer sem a corrupção do poder centralizado. A busca pela verdade, portanto, não era apenas um imperativo moral individual, mas a pedra angular para a construção dessa sociedade justa e harmoniosa. Gandhi acreditava que uma nação composta por indivíduos comprometidos com a verdade em suas vidas pessoais e públicas naturalmente construiria um coletivo mais justo e pacífico. A integridade moral e a autenticidade de cada cidadão seriam os pilares sobre os quais o bem-estar e a felicidade de todos seriam erguidos. O legado de Gandhi continua a nos desafiar a enxergar a verdade não como um conceito abstrato, mas como a fundação prática e essencial para a construção de um mundo mais equitativo, pacífico e humano, lembrando-nos que essa construção começa, invariavelmente, com a transformação e o compromisso de cada um de nós.